Hoje nós temos uma palavra dentro da nossa série de mensagens. Nós estamos, desde que iniciou isso tudo, nós estamos pregando uma série de mensagens com o tema principal, momentos decisivos. E cada noite de quinta e de domingo eu venho com um subtema. Então hoje o nosso subtema é: não saia do barco. Não saia do barco. Não saia do barco. Eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 8, verso 22 até o 25, e nós vamos comentar versículo por versículo, porque tem preciosidades aqui. Aconteceu que num daqueles dias, o título aqui diz: Jesus acalma a tempestade, e aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Verso 24: chegando-se a ele, eles foram até Jesus e despertando, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Verso 25: então Jesus disse para os seus discípulos: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, admiraram. Diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Feche os teus olhos em casa mesmo e acompanha junto conosco essa oração, porque Jesus quer fazer algo lindo na tua casa, na tua família, através dessa ministração de hoje. Quer fazer algo lindo na igreja, para a glória de Deus. Papai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da palavra e por aquilo que vamos compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor tem preciosidades para nós desse texto. É um texto muito amplo, mas nós vamos restringir um pouquinho por causa do tempo. Mas fala, Deus, uma frase, uma estrofe, um exemplo para que vidas sejam transformadas, animadas pelo poder da palavra do Senhor. Eu te agradeço por tudo, no nome precioso de Jesus. Em casa mesmo, deixa teus filhos ouvirem um glória a Deus e um aleluia, amém? Deus abençoe vocês. Gente, se nós lermos esse texto rápido, passa muitas coisas despercebido. Então a gente precisa, o que é meditação? Para você que está em casa e que às vezes esquece que Bíblia não é para ser lida, Bíblia é para meditar. O que é meditação? Eu leio jornal, revista, leio e esqueço. Bíblia não, Bíblia eu medito. Eu pego um texto desse aqui, com 1, 2, 3, 4 versículos e fico me alimentando, eu fico mastigando, e aí o Espírito Santo vai revelando coisas preciosas. Isso se chama meditação, amém? Então, se você só lê, só leu, não pegou nada, mas se você medita, aí você se alimenta, amém? Então vamos, só a nível de introdução, neste texto, existem 3 pontos que a gente também não vai falar muito, mas eles vão estar embutidos na ministração. Existe aqui uma travessia, eles estão diante de um lago e Jesus libera uma palavra: nós vamos atravessar. Ele diz uma voz de comando: nós vamos passar para o outro lado. Depois, nós temos aqui o barco, que é o meio disponível para passar para o outro lado do lago. E existe também a tempestade. A gente já viu aqui que tem a tempestade que se chama o obstáculo desse texto. Mas vamos ver isso tudo dentro do que nós vamos compartilhar com você hoje. Primeiro ponto nesta noite: Jesus já tinha feito tantos milagres. Se você acompanhar os capítulos anteriores, Jesus fazia um milagre atrás do outro, e o que parece aqui é que os discípulos já tinham esquecido.
eu quero dizer logo de entrada para você que está nos assistindo: Jesus já fez milagres na sua vida e parece que você esqueceu. Os discípulos, Diácono Wagner, parece que tinham esquecido. Os discípulos parece que tinham esquecido. E como tem crente hoje que tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 5 anos de igreja, e já estão esquecendo os milagres que Deus fez. Ei, para você, Deus te trouxe hoje aqui, nesse canal, no YouTube, no Instagram, para você ouvir. Ele já fez milagres na tua vida e vai fazer de novo. Aleluia! Os discípulos parece que tinham esquecido, irmãos. Se você ler os capítulos anteriores, é um milagre atrás do outro, mas os discípulos parece que esqueceram. No versículo 22, é Jesus que convida os discípulos para entrar no barco. Eu vou dar alguns tópicos aqui, ó. Jesus convida os discípulos para entrar no barco, e eu não tenho a mínima dúvida, ele já sabia que ia vir uma tempestade. Ele já sabia, porque ele era 100% Deus, 100% humano, 100% divino, 100% humano. Jesus Cristo, Jesus a parte humana, Cristo a parte divina. Então ele já sabia que ia vir uma tempestade. O que Jesus quer? Ele quer ensinar algo para os discípulos. Aonde? No meio da tempestade. Eu quero que você saiba, e o diácono Saulo cantou aqui, ó, ele não perdeu o controle, ele falou isso aqui, ele liberou. Jesus está chamando os discípulos para entrar no barco, já sabia que ia vir uma tempestade, e ele está dizendo o seguinte, irmãos: eu vou ensinar algo especial para vocês. E Jesus, ele leva os discípulos para um outro nível, para um outro patamar. Toda vez que tem uma tempestade, toda vez que tem uma dificuldade, toda vez que tem um obstáculo, para os fiéis vão ir para um outro nível. Isso é para os fiéis, gente. Isso é para aqueles que estão andando com Jesus, que estão agarrados nele. Eu quero dizer aqui que dentro desse texto, Jesus entra primeiro no barco. Escute bem isso. Jesus já entrou no barco da tua vida? Deixa eu te perguntar isso. Jesus já entrou no barco da tua vida? Então fica tranquilo, ele está no controle. Amém? Ele já entrou no barco, irmãos. Ele já sabe que vai vir a tempestade, mas ele vai nos ensinar alguma coisa no meio dessa pandemia toda, e nós vamos ir para um outro nível. Quando tudo isso passar, nós vamos estar num outro nível, para a glória de Deus. O versículo 23, eu vou mastigar ele um pouquinho, porque no versículo 23 fica claro que Jesus adormece no barco. Prepara aí, gente, você que está em casa, você que está aqui junto conosco. Hoje nós temos o mínimo de irmãos aqui. Quero mostrar que hoje em Curitiba saiu o decreto das máscaras. Então todo mundo está aqui, ó, com máscara. Amém? Só não dá para pregar com a máscara, mas a máscara já está aqui. Amém? Amanhã, o dia inteiro, nós estamos de máscara aí, aonde nós formos. Então presta atenção, gente. Jesus adormece aonde? No barco. Segura aí para a gente mastigar um pouquinho isso. Eu quero citar alguns pontos. Ponto número 1. Se deixarmos Jesus de lado, ele adormece. Irmãos, prepara aí, porque eu vou ter que falar algumas coisas sérias. Prepara aí, porque eu vou ter que falar algumas coisas até duras. Mas se deixarmos Jesus de lado, ele adormece. A primeira coisa que os discípulos fizeram foi deixar Jesus de lado. Não estavam conversando com Jesus, não estavam se relacionando com Jesus, não estavam pedindo: Jesus, segura aqui o mastro, segura aqui a corda. Não, eles deixaram Jesus de lado. Deixou Jesus de lado, ele dorme. Ponto número 2. Se assumirmos o controle
controle da nossa vida, Jesus dorme. Sabe o que os discípulos estavam dizendo para Jesus, consciente ou inconsciente? No barco, eu nasci no barco, eu cresci nos barcos, eu sei como lidar no barco, então deixa o controle comigo. Sabe o que muitos crentes estão fazendo? Deixando Jesus dormir. Sabe o que muitos crentes estão fazendo? Eu assumo o controle da minha vida. Eu já estou 10 anos na igreja, eu já estou 15 anos na igreja, agora o controle é meu. Já não ora como antes, já não jejua como antes. Se não orarmos como antes, se não jejuarmos como antes, Jesus vai dormir no barco. Se prepara aí que eu vou falar algumas coisas pesadas, hein? Os discípulos deixaram Jesus dormir no barco porque se acharam autossuficientes. Antes de nós avançarmos, é muito difícil ter tempestade no lago. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Os discípulos estavam no lago. Os discípulos tinham experiência de mar, não de lago. No lago teve tempestade e vento, que teve onda, que o barco estava quase afundando no lago. Está acontecendo uma coisa estranha no lago. Está tendo onda no lago. Onde tem onda no lago, gente? Lago é lago. É tranquilo. Está acontecendo uma coisa estranha no lago. Tem tempestade, tem onda. Aí os discípulos vão começar a cair a ficha. Irmãos, que a ficha caia de algumas igrejas, que a ficha caia de alguns homens e mulheres de Deus, que a ficha caia de alguns membros. Você não tem o controle, quem tem o controle é Ele. Não se acostume não, vida cristã não é para se acostumar, vida cristã é para se viver. Vida cristã não é para dizer, agora eu sou salvo, eu vou orar uma vez por mês. Dízimo você dá uma vez por mês, oferta você dá uma vez por mês. Vida cristã é todo dia. Os discípulos estavam achando, é barco, barco eu entendo. Igreja eu entendo. Tem gente que não entende nada de louvor e dá opinião do louvor, porque já está 10 anos na igreja. Tem gente que não entende nada de pregação e quer dar opinião na pregação. Nunca pregou? Mas está 10 anos na igreja. Vida cristã não é para se acostumar, vida cristã é para se viver. E os discípulos deixaram Jesus dormir. Eles estavam acostumados com o mar, mas não estavam acostumados com o lago, tendo vento e ondas altas. Por isso o desespero bateu. Sabe por que o desespero está batendo na vida de algumas pessoas agora? Porque elas se acostumaram a comer só num domingo por mês. Elas se acostumaram a vir à igreja um domingo por mês. Elas não sabem orar em casa. Elas não sabem jejuar mais. Só jejua quando a igreja faz campanha. E aí, um simples lago, um vento, onda, deixou os discípulos completamente desorientados. Está cheio de cristão hoje desorientado. Está cheio de cristão hoje desorientado, porque estão acostumados com a igreja, mas não levam a igreja para dentro de casa. Estão acostumados a ser crente na igreja, no mar. Porque no mar os discípulos dominavam, mas no lago já não sabia. Estão acostumados a ser crente e vindo aos cultos. Não estão acostumados a fazer culto em casa. Segura aí, gente. Segura que o negócio está violento hoje. Os discípulos estavam acostumados a pescar no mar, mas não entendiam nada de lago.
Nós estamos acostumados a vir à igreja, fala para o seu irmão do lado, fala para o seu irmão do outro, levanta a mão, vamos cantar. Mas ninguém faz isso em casa, ninguém faz isso dentro do ônibus, ninguém faz isso dentro do Uber, ninguém faz isso no seu local de trabalho, na hora do almoço, na hora do seu descanso. Na hora do descanso, dorme. Aí agora está um desespero. No lago. No desespero no lago. Versículo 24. Aí agora os discípulos vão fazer uma coisa certa. Os discípulos, eles vão acordar Jesus. Alô, prepara teu coração aí. Prepara teu coração aí. Jesus, irmãos, dormiu dentro do barco. Escute isso. Vou até chegar um pouquinho mais para frente aqui. Jesus estava dormindo dentro de algumas igrejas. Jesus estava dormindo dentro de algumas pessoas. Estava tudo organizadinho, estava tudo bom, empreguinho garantido, passeia a hora que quer, viaja a hora que quer, estava tudo bonitinho demais, mas esquecemos de uma coisa: Jesus estava dormindo dentro de algumas igrejas. Jesus estava dormindo dentro de algumas igrejas. Jesus estava dormindo dentro de algumas pessoas. Jesus estava tão dormindo, irmão, dentro de algumas igrejas, que as igrejas agora, antes, fácil reunir 5.000 pessoas. Leva um cantor gospel, paga uma fortuna para um pastor aí pregar, mas Jesus estava dormindo dentro das igrejas. Mas estava lá 5.000 pessoas, todo mundo satisfeito. Mas o nosso Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo, irmão. Jesus estava dormindo. Mas as igrejas estavam funcionando, mas Jesus estava dormindo. Alguns irmãos estavam indo para a igreja, sim, mas Jesus estava dormindo dentro deles. Não, vou beber uma aguinha, fazer igual meu pastor, beber uma aguinha. Os discípulos vão até Jesus para acordá-lo. Olha este parágrafo que eu vou falar agora. É um parágrafo, não é nem uma frase. Olha esse parágrafo que eu vou falar agora. Deus está permitindo a igreja passar por esse momento para que a igreja acorde Jesus e ele volte a ser o centro da igreja. Quer que eu repita? Vou repetir. Deus está permitindo este momento para que a igreja, para que você individual acorde Jesus, para que ele volte a ser o centro da igreja. Dá uma glória a Deus aí na tua casa, dá um aleluia, louvado seja Deus. Porque quando passar isso tudo, irmãos, Jesus vai voltar a ser Jesus dentro da igreja. Nós não vamos vir mais para a igreja por causa do cantor X, do pastor X. Nós não vamos vir mais para a igreja por causa do ar-condicionado, da cadeira acolchoada. Nós vamos vir para a igreja por causa de Jesus. Se tem 10 no louvor, ótimo. Se tem um só, amém. Jesus está lá. Se tem um pastor famoso, um pregador que nunca pregou, mas Jesus está lá. Deus está permitindo a igreja passar esse momento, para que a igreja acorde o Jesus que dormiu dentro das igrejas. Estávamos nos acostumando a construir impérios, e agora está tudo vazio os impérios. Agora estamos fazendo live no nosso quartinho sozinho. Agora estamos fazendo culto com 11 pessoas, com 10 pessoas. Os discípulos chamaram
no verso 24. Os discípulos chamaram assim: mestre, mestre. Ah, irmãos, a igreja vai voltar a reconhecer que Jesus é mestre, que Jesus é o Senhor, e Ele não pode dormir. Pode faltar muita coisa dentro da igreja, só não pode faltar a presença de Jesus. Não pode faltar a presença do amado, do Espírito Santo, daquele que nós somos apaixonados, daquele que morreu por mim e por você. Não pode faltar a presença de Jesus. É ela que nos transforma. É o Espírito Santo que nos ajuda a andar como Ele andou. Não tem nenhum texto que fala assim, ó, ande como Deus andou, ande como o Espírito Santo andou. Não, só tem texto que fala assim, ande como Jesus andou. A igreja tem um centro, a igreja tem uma estrela principal, e essa estrela vai voltar a brilhar. Ela se chama Jesus de Nazaré. O nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Os discípulos chamam mestre, mestre, mestre. Nós estamos afundando. Sabe o que os discípulos estão dizendo para Jesus? Nós estamos reconhecendo que sem o Senhor a gente não é nada. Nós estamos reconhecendo, irmãos, nesse período de calamidade, de pandemia, nós estamos reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada. Não adianta ter o telão de 200 mil reais, não adianta, agora não está adiantando nada, agora tem que ter Jesus. Tudo isso é bacana, é importante ter, legal, papá, mas o que era antigo era prioridade errada. Deixamos Jesus dormir, porque o dinheiro estava na conta. Nós deixamos Jesus dormir, porque as entradas estavam fabulosas. Deus está permitindo a igreja passar por esse momento, para que a igreja vá, volte, reconheça onde errou, desperte Jesus e deixe Ele ser o centro do Evangelho. Uau! Deixa Jesus ser o centro na sua casa, deixa Jesus ser o centro na tua empresa, no teu local de trabalho, na tua família, deixa Jesus ser o centro. Nós nos acostumamos a dizer, eu sou crente, eu sou crente. Orou? Não, essa semana não deu para orar não. Eu sou crente. Evangelizou alguém? Não, essa semana não deu para evangelizar não. Eu sou crente. Foi à igreja? Nem, rapaz, tem uns 15 dias que eu não vou, mas não deu não. A gente se acostumou com isso, mas Deus está nos chamando para voltar a reconhecer que sem Ele nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos perdidos. Aí quando Jesus acorda, irmãos, olha que lindo, no versículo 25, Jesus não acorda e sai espancando os discípulos, não. Jesus não acorda e sai dizendo um monte, não, Jesus acorda neste texto e só faz uma pergunta. Olha a pergunta que Jesus faz. E Ele vai fazer quando Ele acordar de volta na igreja. Ele só pergunta assim, ó, onde está a fé de vocês? Onde está a fé da igreja? Deus está nos perguntando nessa noite, onde está a fé da igreja? Onde está a tua fé, pai de família? Onde está a tua fé, mulher do lar, mulher de Deus? Onde está a tua fé, jovem? Jesus está acordando, irmãos, para voltar a ser o centro da igreja, e Ele vai perguntar para nós, aonde está a tua fé? Crente se suicidando, crente desesperado, discípulos desesperados, que viram tantos milagres e vão morrer. Você não vai morrer, Ele está no barco, mesmo que esteja dormindo, Ele ainda está no barco. Mesmo que Ele esteja dormindo, Ele ainda está no barco.
Sabe por que o diabo não pode te matar? O diabo não pode afundar o barco? Porque Jesus, mesmo que esteja dormindo, ele ainda está no barco. Eu vou repetir isso, hein? O diabo não pode te matar, mesmo que Jesus ainda esteja dormindo. Ele ainda está no barco. Uau! Mesmo que ele acorde e me faça essa pergunta: onde está a tua fé? Ele perguntou para os discípulos. Irmãos, Jesus, eu tenho certeza que o que Jesus queria era que quando ele acordasse, os discípulos falassem para ele: ô mestre, aí deu uma tempestade aí violenta, o barco quase afundou, subiu até uma onda gigante aí no lago, mestre. Mas mestre, nós juntamos os discípulos aqui, ó, e nós levantamos a mão e falamos: ô lago, volta ao normal. Ô vento, Jesus tinha ensinado os discípulos para no momento de dificuldade eles botarem a fé em ação. Você tem aprendido anos na igreja. Nós pregamos aqui na quinta-feira a Academia da Fé. É para esse momento de pandemia você mostrar a sua fé. Você que está nos assistindo pelo Brasil afora, em qualquer parte do mundo, esse momento de pandemia, Deus está permitindo, ponto número 1, para você acordar o Jesus que dormiu. Ponto número 2, para você mostrar a fé que está aí dentro de você. E você vai dizer, nesse momento: eu não vou sair do barco. Porque Jesus não saiu. Aleluia. Não deixa o desespero abafar a tua fé. Eu quero orar por você que está em casa. Nós vamos ministrar um hino aqui bem